Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode Pode chegar chegar e e senta senta aqui com aqui a com a gente. gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Oi, gente! Voltamos! Oi, gente, que saudade! E aí, pessoal? Hoje eu já prevejo lágrimas aqui nesse episódio, porque, cara, assim, eu não esperava, amiga, eu não esperava que o episódio sobre sonhos ia bater tão forte nas nossas sentadinhas. Claro que a gente tinha uma expectativa, senão a gente não tinha nem gravado, a gente sabia que era uma conversa importante. Mas reverberou muito em vocês, né? E aí, essa última semana, a gente ficou muito tocada com uma sequência de stories de uma das nossas sentadinhas, a Wanda. Carinhosamente tenho para mim como tia Wanda, que é uma pessoa que eu amo muito. E ela fez uma sequência de stories que eu e Morena, assim, a gente desabou de chorar, assistindo, ouvindo. A gente chegou a repostar, então não sei se vocês viram Não é modo de lá falar, pelo tá, gente? A perfil. gente Não, realmente chorou é muito. literal. O uso da palavra literalmente estará muito correto aqui agora. Exato. Literalmente desabamos de chorar. Ela fez uma sequência falando sobre como reverberou para ela, né, aquele episódio e de como ela se viu muitas vezes abandonando os próprios sonhos, né, e pensando que algumas coisas já não eram mais para ela, por causa da idade, por causa do tempo, porque a vida passou, porque a oportunidade foi embora. Cara, eu não vou conseguir colocar em palavras a beleza de tudo que ela colocou lá, só ouvindo para poder perceber, assim, mas foi muito bonito ouvir ela falando sobre o quanto que ela ficou tocada, assim, pelo que a gente trouxe no episódio. Eu já tô querendo chorar. Porque, não sei, eu acho que me bate muito nesse lugar de que também era um sonho realizar esse tipo de coisa. Falar coisas aqui e isso tocar uma outra pessoa nesse nível para gerar uma faísca ali de transformação para a vida. Amiga, eu acho que tem um ponto, assim, que esse episódio, né, com a Wanda gerou pra nós, assim, que é a capacidade de uma coisa que você faz do seu coração espalhar um nível de beleza muito profundo no mundo, assim. E isso é uma coisa sagrada pra mim, assim, porque a gente não tá falando de beleza aqui num sentido superficial, estético, etc. A gente tá falando de uma beleza que é a força da vida, né? Da gente se reconstruir enquanto ser humano, da gente ser capaz de se conectar com a nossa mais bonita essência como pessoa, sabe? Então, acho que a gente não esperava que tão cedo a gente veria isso florescer nas outras pessoas. Tem uma coisa, né, que a gente já comentou aqui, a gente já postou também nas redes sociais nossas, do Senta, enfim, que foi até a nosso processo prévio, né, de lançar o podcast, que a carta que saiu pra gente quando a gente, enfim, teve a ideia do podcast era a Carta do Sol, e a Carta do Sol é uma carta que tem coisas muito bonitas, né? Tem um girassol, tem uma criança, tem um cavalo livre, então acho que esse simbolismo, né, do que é novo nascendo, do que é bonito e solar, assim, né, luminoso na nossa vida e livre também, profundamente livre. Quando a gente vê isso acender numa outra pessoa por conta de 1 hora e meia de bobagem que a gente ligou o microfone e falou, assim, É é muito muito louco, é mágico. muito mágico, assim, é É muito muito bonito mágico. mesmo. Foi essa sensação que eu tive, assim, porque aí ela fez esses stories na semana passada. E aí essa semana ela me mandou uma mensagem me contando que ela se matriculou no curso de psicologia, que era um sonho de adolescência para ela. E aos 42 anos ela está iniciando um curso de psicologia, está iniciando uma graduação. E nos stories ela falava sobre isso, né? Sobre as coisas que deram errado, os projetos que ela tentou e não deu certo,
sobre ter tentado e depois desistido, e de ter percebido que ela estava arrumando muitas justificativas para validar que ela estava certa em desistir de sonhar, assim, e que o episódio fez esse boom. E aí para mim foi, nossa, surreal. E o que mais veio na minha cabeça foi isso aqui que a gente tá fazendo é mágico. É uma magia, uma encantaria, assim, pensar. É isso que a Morena falou, a gente não esperava, né? A gente botou 5 episódios no ar, tem 2 meses do podcast, a gente comemorou esse mês, 2 meses do podcast, e pensar que alguém ouviu as coisas que a gente estava falando. Que muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, a A quantidade de gente é coisas sem que a gente noção. falou, a gente não tem limite. E aí alguém ouviu isso e decidiu buscar um sonho antigo, sabe? Fazer uma graduação, isso assim, é surreal, é muito surreal. Amiga, eu Sabe? preciso dizer que você poderia não esperar a magia, mas eu espero, porque eu tenho Amiga, plena consciência. a Morena, ela vai nos lugares, assim, que às vezes eu fico assim, Eu tenho plena coisa séria. consciência do que é a magia, a bruxaria de você ser verdadeiro com você, com os outros. Então, eu acho que esse é um pequeno gostinho. Eu acho que a Wanda é a primeira pessoa que a gente sente isso aqui. E eu queria muito agradecer a ela por deixar a gente saber disso. Porque isso também acontece em outras camadas, com outras pessoas que a gente nunca vai saber. E eu aprendi isso estando na internet nos últimos anos, né? Que algumas vezes eu encontrei pessoas, eu ouvi em alguma mensagem a pessoa me dizer: olha, isso aconteceu há 5 anos atrás e isso ainda me impacta, eu não te contei, etc. Então, eu também, né, já sinto que fui transformada por muitas coisas que eu li, ouvi, consumi de outras pessoas, e isso também me transformou profundamente. Inclusive, uma dessas coisas é um dos nossos assuntos de hoje, né, que é o livro da Viola Davis, O Em Busca de Mim, que é a autobiografia dela. E esse é um dos livros que alguém magicamente concretizou, né? A pessoa tirou a magia de dentro do próprio espírito e colocou em páginas de livro, e de repente isso chegou até mim, né? Isso sai das mãos de uma mulher que foi uma menina negra pobre nos Estados Unidos e que virou uma grande artista e escreve um livro. Esse livro chega aqui no nosso colo no Brasil. Eu e a Karina não lemos ele juntas, mas a gente leu. E aí esse livro teve muitas repercussões, eu acho. Muitas. Eu acho que é exatamente essa sensação que eu tive quando eu li, de... Cara, é um negócio muito tchilelê, mas assim, como é mágico viver no mundo e as pessoas colocarem coisas no mundo e essas coisas me atravessarem e eu repensar toda a minha vida a partir de uma coisa que alguém decidiu. O Viola Davis não sabe que eu existo, não sabe que o Morena existe, ela não sabe o que a gente viveu aqui no Brasil, mas ela estava falando de mim no livro, por mais que ela estivesse falando dela. E foi assim, uma sensação muito forte de uma conexão humana mesmo, de você sentir que você está completamente conectado com essa pessoa que está em um outro país, que fala uma outra língua, que tem uma outra realidade. Tem muitas coisas para a gente falar nesse episódio, e esse episódio a gente está pensando em fazer uma série de episódios dentro dessa seara do sonho, porque teve... É muito louco, né, pensar. Eu estava pensando ontem a linha do tempo da coisa do sonho, porque eu acho que começa lá atrás, quando você começa a trabalhar com Afrofuturo, e aí vai pra gente fazendo esse podcast, e aí Gabi mandou aquele e-mail falando sobre o sonho, a gente faz o episódio, aí vem a Wanda, e a gente tá aqui agora, e tem a carta das séries que a gente recebeu também pelo e-mail. Acho que a gente pode ler a carta e vai ficar tudo muito amarrado, assim, no sentido do que a gente tá querendo falar hoje Trazer hoje para vocês. e nos próximos episódios que a gente pretende gravar. Vou ler Porque a eu acho carta que, na verdade, isso começa, amiga. Eu acho que o sonho ele é uma pauta em comum para nós duas, porque nós fomos crianças
um pouco fora da curva nesse sentido. Uhum. Nós somos um pouco ovelha negra da família. E aí, estando nesse lugar, você é obrigado Não tem outra a. alternativa. Porque se você não sonhar, Mona, você vai morrer. Você sucumbe, vai Essa sucumbir. é a sentença. Então, eu acho que o sonho para nós é tão importante que a gente optou por destrinchar, né? A gente já tinha falado sobre isso Sim. depois que a gente gravou o último episódio, e aí a gente quer, então, começar essa série, né? A gente já fez o primeiro, então, para quem não ouviu, vai lá, escuta o Aprender a Sonhar, que é um episódio que vai introduzir o tema para nós, como a gente vê esse episódio e esse tema, e como que esse tema se liga às nossas vidas. E aí, esse episódio aqui vai ser pra gente esmiuçar um pouco mais sobre isso e sobre como se conectar com o sonho. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não é simples. Acho que isso foi uma coisa que a Wanda trouxe e que é preciso dizer, eu acho que a série trouxe também na carta dela. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples, não é dado, a gente não é ensinado a fazer isso. Então, Sim. é preciso Um esmiuçar movimento, né? isso, os processos. Você quer que eu leia aqui, amiga? Pode ler, amigo. Oi, Ká, oi, Morena, como estão? É a Séries aqui. Eu sou uma grande entusiasta de cartas e por isso escrevo para vocês no desejo de elaborar as coisas que venho sentindo, algo que tenho tido muita dificuldade. Endereçar para alguém é uma ótima forma de dar um corpo para o que parece bagunçado. Além disso, quem sabe, uma forma de criar laço. Sim, Séries, você está criando um laço muito bonito com a gente. Ouvir o Aprender a Sonhar me deu uma cócegazinha, porque tenho andado angustiada de um jeito pesado, difícil. É como se eu tivesse ficado amarga para a vida, para o meu corpo, para as coisas que são importantes para mim. Com frequência tenho me percebido desinteressada em coisas que eram fáceis de fazer, e mesmo estando no meu processo de análise, tentando comer bem, me exercitar, trabalhar direitinho, as coisas não são tão simples. Pensar em sonhar em meio aos questionamentos de por que tanta pressa me dá um ânimo. Ansiedade antes de tudo, mas ânimo também para as coisas que eu desejo. Sonhar e lembrar que há desejo faz a vida ter outra cor, outra textura, temperatura, dá alguma possibilidade de fazer a vida ser diferente. Tenho falado muito sobre ter pressa com a minha analista e estou entendendo enquanto escrevo que até para aprender a sonhar não dá para ser rápido. Tudo em volta tem a demanda da rapidez, da praticidade, em níveis estratosféricos, e o sonho vem de uma artesania, de uma intimidade. Precisa pôr a mão, esperar secar, molhar, moldar, de entrar em contato com o que não é tão óbvio, tão consciente. Como criar intimidade com o aprender a sonhar? Um abraço, até logo. Essa carta traz muitas coisas. Eu acho que a gente nem vai conseguir responder completamente a Séries hoje. E a gente vai usar essa carta dela para também respondê-la em outros episódios, como a gente falou dessa série que a gente quer fazer, e a gente já começou aqui. E aí eu acho que um dos pontos, né? A gente elencou aqui alguns pontos da carta que para nós são muito caros, digamos assim, importantes, né? Para quando a gente está falando de sonho. E aí, assim, a primeira coisa que me chamou muita atenção na carta dela é essa coisa da dificuldade, do peso, né, de quando a gente se sente desconectada do nosso desejo. Porque eu acho que isso é uma coisa que fica bem nítido ali na fala dela, que é, a partir do momento que eu penso em sonhar, isso me religa ao meu desejo e isso traz uma cor, uma textura, uma temperatura diferente. A minha vida não fica tão pesada, ela não fica tão maçante, ela não fica tão intragável, né? Então, o primeiro ponto para mim nessa carta e nesse episódio é a importância da gente se manter ou criar um vínculo, um laço com o nosso desejo, né? E aí eu não estou falando com um desejo específico, tipo, o meu desejo de ser professora, sei lá. Não estou falando disso, eu estou falando com a dimensão psíquica do desejo, o espaço vazio que é o desejo na vida da gente, que é o espaço da possibilidade, né? Que é o espaço da falta, é o espaço de poder construir algo novo para si, poder literalmente desejar
algo que a gente não tem. E isso não é sobre estar sempre insatisfeito com a vida, ser uma pessoa. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, que é um mundo bastante individualista e consumista, é muito fácil associar o desejo, que é o que eu estou falando aqui, a uma perspectiva capitalista mesmo, que é essa perspectiva do eu tenho desejo de ter a casa da Virgínia, eu tenho desejo de ter a barriga da fulana. Não é sobre isso que a gente está falando. O desejo aqui, né, nessa dimensão aqui que a gente está trazendo, é algo profundamente vinculado a nós mesmas. Ele não está endereçado ao outro, à comparação, entende? Ele está profundamente olhando para nós mesmas. Pode parecer um ato egoísta ou narcísico, mas não é, né? Porque é inclusive o fato da gente se olhar com os nossos buracos e as nossas limitações e ser capaz de olhar para isso com honestidade, tranquilidade e afeto, né? Então, o primeiro ponto da carta das séries para mim que fala comigo é esse, né? Que não é possível sonhar se você não está conectado com essa dimensão sua do desejo. Sim. E eu acho que dentro disso que você foi trazendo, a perspectiva psicanalítica do desejo é que o desejo é sempre de outra coisa, né? A gente não tem um desejo. O desejo é o desejo de desejar, de estar desejante na vida. E nesse sentido, não tem mesmo essa perspectiva egoísta e narcísica que a gente conhece socialmente, mas é o narcisismo. E o narcisismo é importante para que a gente se constitua enquanto sujeito e para que a gente consiga sobreviver no mundo. A gente não consegue sobreviver no mundo se a gente não for narcísico. Né? O que há de mais narcisista do que um bebê? O bebê acha que o mundo inteiro é ele, e se ele está com fome, ele vai chorar, ele não se importa de onde ele está, porque ele precisa ser alimentado. Sem o narcisismo a gente não vive. Então, eu acho que também parte da gente conseguir fazer um vínculo com o desejo precisa passar pelo ponto de superar o que a gente entende enquanto egoísmo, enquanto narcisismo. Porque se você é uma pessoa que acredita que olhar para si é egoísmo, você vai estar sempre olhando para o outro. O que é que o outro precisa, o que é que o outro quer, o que é que você precisa fazer para suprir a demanda do outro. Que às vezes, na maioria das vezes, é uma demanda completamente imaginária. Mas é importante, acho que me chamou também a atenção isso na carta das séries, de olhar para a própria vida, né? Quando ela perguntou como criar intimidade com aprender a sonhar. A primeira coisa que eu pensei foi, a gente precisa criar intimidade com a vida, antes de acreditar que a gente precisa criar intimidade com o sonho. Qual a intimidade que a gente tem com a vida, com a nossa própria história? Isso me lembrou uma vez que a Ana Sui abriu uma caixinha de perguntas, e aí perguntaram para ela o que era necessário para ser uma boa mãe. E aí ela colocou amar a vida. Porque se você ama a vida, você não vai engolir o seu filho. Você vai amar outras coisas para além do seu filho. E amar a vida vai ser importante para criar uma pessoa. E eu acho que isso não é só sobre maternar. Para a gente conseguir fazer qualquer coisa na vida sem sucumbir, sem ficar com esse amargor na boca, a gente tem que amar a vida, amar a nossa própria história, apesar de tudo que foi ruim também, mas entendendo exatamente o que foi que a gente passou. Eu acho que aí entra esse ponto do livro da Viola Davis. Amiga, eu queria fazer só um parêntese antes da Faça. gente embarcar no livro, porque quando a gente começou a falar aqui, me bateu muito forte a lembrança, né? Eu tô lendo 6 livros ao mesmo tempo, eu sou maluca. E um deles, eu já comentei aqui em algum episódio, que agora não lembro qual foi, que é o livro sobre codependência, né? E é um livro que fala bastante sobre essa dinâmica comportamental e até de constituição psíquica emocional, assim, de pessoas que são criadas e viveram em situações de abuso, violência, pobreza, violação de direito, né? Acho que isso é bem comum nessas camadas de pessoas. Então, é realmente impossível você aprender a sonhar e criar intimidade com a sua vida se toda a sua energia está voltada para o outro.
se você é incapaz de ficar presente na sua própria presença, se você é incapaz de valorizar quem você é, se você é incapaz de definir limites aos outros. O que você falou do narcisismo, né, da possibilidade de uma estrutura narcisista que nos garanta a nossa sobrevivência, a nossa saúde, eu diria também, a nossa estrutura saudável emocional como ser humano, é muito importante, assim. E eu, que sou uma pessoa que passei por esses processos e hoje olho para eles com de um outro lugar, mas ainda lidando, tipo, uma codependente em remissão. Essa mulher, ela que escreveu esse livro, ela tem uma vivência longa com alcoolismo, né? Ela era alcoolista e viveu uma família de alcoolistas, teve filhos com alcoolista, e eu também venho de uma família de alcoolistas e eu acho que a dependência química, né, ela cria uma estrutura na família, né? Ela não é só uma questão individual do dependente. Ela escreve esse livro para falar das pessoas que são codependentes, literalmente. Por isso daí que surge o termo codependência. Mas isso se amplia também para outros tipos de traumas e violações, né? Então, eu acho que ela mirou na galera que é, tipo, familiar de dependente químico e acertou num mar de gente que cresce sem a possibilidade de preservar o próprio espaço como pessoa, que cresce sem a possibilidade de se tornar um sujeito, né? De ter os seus gostos, de ter a sua própria individualidade, né? Isso é uma coisa muito comum entre pessoas negras. A maioria de nós nunca teve um quarto só para si. A maioria de nós, eu sou um ponto fora da curva, eu tive assim na minha infância, mas eu vejo que isso é um ponto muito comum, né? Que a nossa dificuldade de preservar a nossa condição de sujeito, ela vem desde o espaço físico e da organização das nossas casas e até limites extremos como o que a gente está falando aqui de dependência química. Então, é muito importante fazer as pazes com essa história. Eu acho que era isso também que você estava trazendo, e aí é o vínculo com o livro da Viola Davis. É muito importante aceitar essa história, que por muitas vezes não é uma história bonita, ela tem contornos e nuances que são muito dolorosos de se conectar, né? Você vai precisar assumir coisas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua trajetória, sobre o seu marido, sobre o seu, enfim, sobre o que aconteceu com você, que são muitas vezes impronunciáveis em voz alta. E aí é o ponto que eu acho que a Viola Davis traz para nós, que é uma frase dela que tá lá no página 78 do Em Busca de Mim, que diz: desistir de toda esperança de um passado diferente. Ela fala, né, sobre ter sido uma menina negra muito pobre, que ia para a escola fedendo a urina, né? Assim, ela traz muitos dados sensoriais da experiência de vida, de pobreza dela. E isso me pegou, assim, porque a pobreza tem um cheiro. A gente falou sobre isso na última vez que a gente esteve junto, né, amiga? O Nossa, cheiro, cara. o som da pobreza, Eu tava do pensando nisso trauma. ontem. Eu acho que esse ponto, assim, do narcisismo e quando a gente vive em famílias assim, e a Viola traz muito isso no livro. Quando você viveu, foi criada numa família completamente desestruturada mesmo, e aí não tô falando no sentido de, ai, tem que ter uma mãe, um pai e aquela família tradicional, mas de uma desestrutura da pobreza, da violência, de não ter acesso às suas necessidades básicas. Cria-se um senso de que, sei lá, eu tenho a sensação de que a gente fica amarrado nisso, sabe? Que vai, a cada vez que uma violência acontece ali dentro do núcleo familiar, a cada vez que a gente experimenta a pobreza, a fome, né? Assim, a Viola traz coisas que me atravessaram demais, assim, de ser despejada de onde você mora, de ter goteira na casa, de ter mofo, assim. Cada vez que isso vai acontecendo, é como se as pessoas fossem ficando amarradas umas nas outras, né? Nesse laço muito forte que é o da pobreza e da violência, que é muito difícil de desatar, e cria-se uma codependência, né? Porque cria-se um senso de que se você for a pessoa da família que você conseguiu, algo aconteceu com você e você foi a pessoa que
pelo menos na infância, criou um senso de eu preciso sonhar para sobreviver, eu preciso sair daqui. E um negócio que, nossa, acabou de voltar, assim, do livro da Viola, é quando ela fala que ela ajoelhava e orava pedindo para Deus para ela sair dali, para ela estar em outro lugar. Nossa, quantas vezes eu fiz isso quando eu era Amiga, eu também. nossa, assim, de implorar para que Deus, as por coisas favor, fossem diferentes. diferentes. Nossa, Deus, por favor, me tira daqui, me tira daqui. E isso acaba criando um senso, às vezes, de que a gente precisa sair e precisa tirar as outras pessoas também. E precisa salvar as outras pessoas. Pode parecer desconexo com a questão do sonho, mas é muito difícil se reconectar com o seu desejo quando você está despendendo muita energia em como você vai salvar as outras pessoas ao seu redor. Porque a realidade é que a gente não tem tanto poder assim, a gente não consegue fazer tudo, sabe? Assim, é muito triste dar conta dessa realidade. E a Viola traz isso no livro também, do momento que ela percebeu que mesmo sendo uma atriz de Hollywood, mesmo ela tendo ganhado prêmios, estrelado filmes e séries muito famosas, chega um momento que ela se viu completamente quebrada em todos os sentidos, de saúde, de grana, emocionalmente, porque ela estava ainda tentando salvar a família inteira dela. É um peso muito grande para se carregar sozinha. E é preciso dizer também, amiga, que isso que você falou sobre a impossibilidade de salvar, né, não é porque a gente é ruim, mas é porque isso é humanamente impossível. A gente, com muita sorte, consegue se salvar. Eu acho que Uhum. esse é um ponto. Se você é uma pessoa que viveu também essas experiências e você se identifica com isso que a gente está falando, você sabe que você já tentou muito ajudar as pessoas, que você deu tudo, absolutamente tudo de si. Eu posso dizer que eu vivi isso até os meus 29, 27 a 29 anos ali. E o que marcou essa virada foi ter engravidado da minha filha. E eu acho que a maternidade, ela me tirou desse lugar de... Eu fui uma pessoa que fui responsável muito cedo, né, por, por coisas que não deveriam ser da minha responsabilidade. E aí, quando a gente é colocado nesse lugar, a gente acha que a gente tem esse superpoder. Que a gente é capaz de controlar as brigas, que a gente é capaz de impedir uma pessoa de agredir a outra, que a gente é capaz de tirar aquela pessoa da depressão, que a gente é capaz de resolver a vida das pessoas. E isso é impossível, né? Isso é completamente impossível. O que me tirou desse lugar foi realmente ter engravidado e aí realmente passar a ser responsável efetivamente pela vida de uma outra pessoa. A diferença que tem entre você ser responsável por uma pessoa que você está colocando no mundo e você se responsabilizar por pessoas que são da sua família e que não são sua responsabilidade. Eu acho Você que ser criar esse... responsabilizada, né, amiga, para Exato, começar, porque não é total. algo que a gente Que você assume. escolhe na maioria das vezes, né? A gente é Não. colocada nesse lugar, a gente é Isso é de fora para convocada dentro. a esse lugar. Mas também tem uma outra dimensão, amiga, que é a gente é convocada, mas tem uma outra dimensão que a gente se convoca. Depois de um certo tempo sendo colocada nesse lugar, a gente mesmo aprende a ir para esse lugar sozinha, Sozinhas, com as nossas próprias sem pernas. ninguém pedir. Então, é esse lugar que a gente tem que quebrar para conseguir voltar para nós mesmas e se conectar com o nosso desejo e poder voltar a esse aprendizado do sonho. Precisa haver esse deslocamento. A gente precisa Total. quebrar com esse lugar que a gente cria internamente. Inclusive, eu estava falando aqui com a Karina antes da gente começar. Eu sou muito louca, né, gente? Eu estudo umas coisas completamente aleatórias e tem uma pessoa com quem eu estudo há uns 2 anos, que é uma mulher que é neurologista e ela sempre fala dos caminhos cerebrais do trauma, né? E de como isso cria... O trauma, ele não fica só no nosso corpo emocional, ele não fica só no nosso sentimento, né? Ele cria caminhos cerebrais, ele cria sinapses no nosso cérebro. E aí, o quanto que isso vai se estruturando, né? E cada vez que a gente vive um novo trauma, uma nova situação de violência, uma nova situação de abuso, é como se aquele caminho do nosso cérebro é como uma trilha, sabe? Se você não pisa muito naquela trilha, o mato engole.
Mas se você todo dia tá pisando ali, aquela trilha fica certinha, marcadinha ali. E isso acontece na nossa cabeça, na nossa estrutura cerebral. A gente precisa tomar outras direções. A gente precisa estar caminhando nesse caminho, nesse mesmo caminho que a gente já trilhou, e de repente tomar uma direção diferente. Se ver num movimento, né, num ponto que é uma encruzilhada e falar, não, eu não vou. Eu sei que esse caminho aqui é seguro, eu conheço, eu sei onde ele vai dar, eu sei lidar, inclusive, com tudo que vem depois disso. Eu sou uma pessoa que em situações de absoluto desespero, eu fico profundamente calma. Se alguém se acidentar na minha frente, se alguém morrer na minha frente, eu vou ser a pessoa que vai resolver aquela morte. Eu vou resolver tudo de logístico que tiver no entorno daquilo, porque o meu emocional ele aprendeu a se congelar e eu funciono de uma maneira muito efetiva. Só que isso é trauma puro. Isso é um cristal de trauma, sabe? Assim, então eu vejo que eu, com muita frequência, preciso parar no meio do caminho que eu tô indo, que eu já sei que vai dar ruim, uma relação que eu já sei que vai dar errado, uma relação que eu já sei que tem elementos de codependência, e falar, peraí, esse caminho me leva para um lugar que eu já conheço que eu não quero ir. É arriscado eu tomar outra direção? Sim, mas nada é pior do que isso aqui que eu já conheço. Então eu preciso pegar minhas perninhas com consciência e andar para outro lado. Isso que a Viola Davis traz no livro dela, né, sobre ela ter enricado, né, ter ficado muito famosa e ainda estar lidando com as questões de violência doméstica com a mãe dela, que apanhou do pai tipo, e ela ainda tentando salvar a mãe com 70 e poucos anos, sabe? É uma coisa que me pega muito, né? Porque a gente aprende a fazer esse caminho. E ao longo dessa trilha do trauma, a gente tem muitas pistas de que aquele caminho vai dar naquele resultado que a gente já conhece. E cada pista dessa, se a gente não tá atenta, desperta, presente no nosso próprio corpo, a gente perde essa pista para a gente poder sair daquele caminho. Então eu acredito que ao longo da vida da Viola Davis, ela recebeu vários sinais de que aquilo estava se repetindo e se repetindo e se repetindo, e ela, de alguma forma, não conseguia romper com aquilo, e em algum dado momento ela conseguiu, né? E é por isso que ela escreve esse livro. Ela escreve esse livro para contar pra gente que ela conseguiu. E eu acho que esse episódio nosso também é um episódio que traz notícias de que nós estamos conseguindo em alguma medida. Sim. Eu fiquei pensando nisso, que essa coisa das pistas que você foi falando, né? E ontem a gente estava tendo uma conversa e a gente estava falando sobre intuição. Claro que a gente tem uma perspectiva de intuição numa coisa muito espiritual também, que a gente sente, mas tem uma parte da intuição que conversa com as perspectivas cerebrais, assim, do que ficou marcado pra gente fisiologicamente, que literalmente nos dá pistas, assim, o nosso corpo avisa, porque ele já viveu e ele já registrou aquilo no nosso mapinha, assim, né, do nosso emocional. E aí tem vários pontos do livro da Viola que ela conta coisas que ela viveu e ela tem as memórias muito nítidas, assim, das pistas que ela recebeu, mas que ela só foi ver depois. E ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre coisas que a gente ouviu e deixou passar e seguiu em frente. E aí, quando dá merda, você lembra de todas as coisas que você ouviu, que foram pequenas pistas, e você ignorou e sabe aquela coisa, estou ciente e vou continuar? E seguiu. Então, eu acho que o caminho também da gente se reconectar com o desejo é mapear todas essas pequenas pistas, assim. E aí eu fiquei pensando no quanto que é síncrono, assim, né? A gente ter lembrado do livro da Viola. Porque eu comecei a ler o livro da Viola num período que eu já contei aqui, né? Que eu tava zumbizando e que eu vivi pelo menos um ano inteiro, assim, zumbizando e muito presa ainda nessa perspectiva de ter que salvar alguém que não E estava vivendo um pronto trauma para de ser salvo. violência familiar também, né? De violência Vivendo um trauma doméstica. completo assim, de violência doméstica, assim, de violência de gênero. E eu
li isso nesse período e foi muito surreal para mim que voltou tudo. Pela primeira vez na minha vida, assim, eu estava vivendo uma situação que eu já tinha vivido antes, mas que era a primeira vez que eu estava vivendo enquanto uma mulher adulta. Então todas as memórias voltaram de uma vez, assim, como uma avalanche que veio assim em cima de mim. E eu estava lendo o livro da Viola e enquanto ela ia contando as memórias dela, eu ia lembrando das minhas próprias memórias. E isso foi muito pesado de lidar, assim, mas eu tive apoio, né? Tive minha analista, tive as pessoas ao meu redor e fui atravessando. E quando a gente vai atravessando esse momento do trauma, ele se conecta exatamente com o ano seguinte, que foi dezembro daquele ano, que eu vivi todos esses traumas. Eu falei, chega, eu não vou levar isso para mais um ano. Não vou fazer isso comigo. Não vou levar isso aqui para mais uma vez. Eu já tinha perdido vários momentos importantes da minha vida que eu não conseguia nem experimentar por conta desse trauma. E foi o primeiro momento que eu decidi enfiar de cabeça nesse narcisismo para me defender e sobreviver, porque foi quando eu tomei a decisão de que eu não ia mais tentar salvar. Eu acho que a gente toma essa decisão milhares de vezes na vida, porque a gente acaba voltando, mas é um processo mesmo, né, de conseguir sair dessa situação. E entra o ano seguinte, que é o ano que eu intencionalmente começo a trabalhar o voltar a sonhar. É exatamente esse caminho. E o livro da Viola tá nesse caminho. E foi importante para mim ler as coisas que ela escreve para eu me lembrar assim que a única vida que eu dou conta e ainda capengando é a minha. Então assim, foi um momento que eu tomei a decisão de eu não vou mais limpar a sujeira dos outros, sabe? Eu vou limpar a minha sujeira. Já tá suja demais, assim. Já tem muita coisa. E tem um momento que a Viola fala isso no livro também, né? Que ela não queria fazer terapia porque ela jogava tudo para debaixo do tapete, e aí quando ela começou, pareceu que alguém levantou o tapete, bateu e jogou tudo na cara dela. Eu acho que tem esse ponto de fazer esse caminho mesmo, de rever a sua própria história e entender em que momento que você está. Isso não é fácil, assim, não é nem um pouquinho fácil você encarar exatamente o que foi a sua vida, exatamente como foi a sua criação e ver as coisas de uma forma muito crua. Eu lembrei de uma coisa que enquanto você estava falando dessa coisa do debaixo do tapete, porque essa é uma figura de linguagem, amiga, que eu uso há Eu muitos também. anos para falar de mim. Eu sou considerada, gente, já falei aqui, uma ovelha negra, mas uma figura que traz o caos, assim, né? Por algumas pessoas, isso já foi uma coisa que retornou e retornou e retornou muitas vezes na minha vida, Provocativa, né? ciclicamente, né, em relações. E, de um certo modo, isso é verdade. Por quê? Não no modo como as pessoas usam isso contra mim. E isso é uma coisa que eu já entendi e não permito mais que as pessoas usem isso contra mim. Mas tem um lado disso que é real, é verdadeiro e eu aprendi a amar. Eu acho que essa coisa de desistir de um passado diferente, ela também tem a ver com a sua posição na sua linhagem familiar. E por que eu resolvi falar de linhagem familiar? Porque muitas vezes a gente vai ser a primeira pessoa, a primeira geração, né, que está numa posição na sua linhagem familiar de ter que romper com muita coisa. E aí, quando eu digo muita coisa, a gente pode ser a primeira geração a ter um suporte psicológico, a primeira geração a ter acesso à educação, a primeira geração a ter acesso a cuidados em saúde, a primeira geração... e aí eu não estou falando de privilégios, tá? Porque essas coisas aqui, elas são direitos humanos básicos, né? É importante dizer isso. Que muitas vezes, quando a gente vem de onde a gente veio, a gente se sente altamente privilegiado. Nossa, eu não posso tal coisa porque eu sou muito privilegiado, porque minha família veio do nada. E, gente, isso é básico. Vamos lá. Ter acesso a comida, moradia, uma família minimamente saudável, educação, poder escolher o que fazer, isso não é privilégio. Isso é direito básico e todo mundo deveria ter acesso a isso. No nosso caso, isso não aconteceu, né? As pessoas não tiveram esses direitos garantidos, elas foram violadas em níveis estratosféricos para todos os lados. A violência, ela é uma tônica, ela é uma constante, né, entre as nossas linhagens familiares.
E muitas vezes nós vamos ser a primeira geração que vai bater esse tapete. E aí a gente vai ser persona não grata. E aí a gente vai ser chato. E aí a gente vai ser a pessoa intolerante. E aí a gente vai ser a pessoa, a neguinha metida. E aí a gente vai ser tudo isso. E a gente tem que bancar. O que eu trago péssimas notícias, né? A gente vai ter que bancar. A gente, como a Karina falou, a gente não tem que limpar a sujeira dos outros, mas a sujeira dos outros se tornou a nossa sujeira. E é aí que a nossa posição na linhagem familiar faz diferença, que é qual é o meu papel? Não é o papel meu em relação a fulano. Eu tenho que salvar ciclano, porque a minha vó não teve tal coisa, então eu tenho que dar a ela. Não, você tem que dar a você. Esse é o ponto. E eu tenho passado por um momento na minha vida pessoal que eu tenho vivido isso de maneira muito intensa, né, com o envelhecimento da minha família, né, das pessoas da geração anterior e da geração anterior a eles, né, do meu pai, da minha avó. A minha avó está chegando perto dos 90 anos, então isso está pesando. Meu pai passou dos 65. Isso está, assim, com um peso muito grande. E nós somos uma geração, eu que estou com 34, né, eu sou de uma geração que muitas coisas foram prometidas, né, eu cresci durante a era Lula. Então a gente tinha uma promessa de pleno emprego, a gente tinha uma promessa de que se estudar daria vida pra gente, de que a gente teria uma vida confortável, e essas promessas não se cumpriram. E isso causa uma frustração na gente muito grande da gente não poder cuidar das pessoas. Mas é preciso entender que se a gente conseguir se cuidar, a gente já está no lucro, né? Muito dessa frustração é uma frustração geracional, muito dessa frustração é uma frustração política, né? Porque a gente recebeu promessas de cidadania, né? De cumprimento de direitos, etc., que nunca chegaram. Mas a gente também tem uma questão aí familiar que é importante. E a gente compreender qual é o nosso papel nessa família e quais são os nossos limites também é muito importante para que a gente consiga dar sequência à nossa vida, cuidar do que é problema nosso, sem carregar o fardo do problema dos outros. Falei muito, gente. Poderia falar 3 horas sobre isso. A imagem mental que ficou pra mim é uma foto, assim, que ela circula muito na internet com vários temas, mas que é uma fileira de palitos de fósforo, e aí todos os anteriores estão queimados e tem um que ele abaixa. Ele evita ser queimado e evita queimar os que estão vindo na frente. Essa é a imagem que fica na minha cabeça quando eu penso todas essas coisas. Assim, Eu já usei essa foto para fazer um texto sobre isso, sobre violência contra a criança, né? Sobre eu ter sofrido é muito isso. violência e o exercício de não violentar a minha filha. Inclusive, gente, isso gerou um babado familiar, né? Porque a minha mãe não lembra dessas violências. E aí isso gera uma dissonância, quase uma dissonância cognitiva. As pessoas esquecem as violências que cometem. E eu nem tô falando só da minha mãe, tá? Eu tô vivendo isso em outros âmbitos hoje da minha vida, com outras pessoas ao meu redor, que também os filhos estão crescendo, estão trazendo essas violências, e a pessoa tá, mas eu não me lembro disso. E, assim, você pode não lembrar, você pode ter mudado, graças a Deus, mas isso aconteceu. E é preciso assumir e acertar essa conta, sabe? Eu acho que tem também esse ponto de que, em alguma medida, pessoas adultas que violentam criança também estão profundamente traumatizadas. E aí essa parte do esquecer é porque também foi um trauma, sabe? A gente não passa ileso por nenhuma situação de violência, gente. Nem quem violenta e nem quem é violentado, assim, não tem como. Mas se responsabilizar é uma parte fundamental do processo para que a gente consiga construir outra relação. E quando não tem, fica muito difícil, assim. E eu lembro que nesse ano que eu vivi essa situação traumática e de violência de gênero, eu me lembrei de todas as vezes que isso aconteceu na minha família e foi naturalizado. E foi assim, como se... Porque a frase que eu escutei foi: vocês estavam de igual para igual. E não estava. E eu lembrei de já ter escutado essa frase outras vezes em outros contextos dentro da minha família. E é isso, você ser a pessoa que você vai apontar isso é surreal, porque o peso que cai sobre você é de que você causa essa situação. Você causa isso, né? O que a Morena falou, você causa o caos.
Você é quem aponta. Porque tá acontecendo, não é você que tá fazendo, mas todo mundo tá fingindo não ver, ou tá E se naturalizando. você é a pessoa que fala, então você Poxa, é o mensageiro do apocalipse. então foi você que fez isso. Porque como assim você vai vir aqui e você vai tirar a estabilidade da coisa que estava funcionando, né? Com muitas aspas, mas dinâmicas familiares são funcionamentos, né? Tá funcionando, tá rodando ali, as pessoas estão convivendo com a violência e o desrespeito e o abuso e topando continuar. E tem uma dimensão que é assim, amiga. Como você ousa dizer que você não aceita, sendo que Se eu todo aceitei mundo a vida aceitou, toda? Eu todo fui mundo obrigada a aceitou. aceitar a vida toda. Então, como você ousa dizer que você não aceita isso aqui? É aquele papo bem Então baby quer dizer boomer, que assim, né? eu podia não ter aceitado? E é um papo de muito ressentimento também. Demais. Porque se você escolhe não aceitar, e tudo isso rola muito inconscientemente, gente. Assim, dificilmente essas pessoas têm consciência, o que não quer dizer que justifique ou que, né, a gente deva entender e ter empatia, mas no sentido de que isso rola tão inconscientemente porque é difícil pra caralho você trazer isso pra consciência. Quem já passou e quem tá no processo de trazer pra consciência sabe o quanto é doloroso. E é muito pesado. Então, a maioria das pessoas não dá conta mesmo, assim, mesmo, de botar isso e encarar. Então, quando você faz esse movimento de não topar, de não aceitar passar por essas situações, causa um ressentimento de que as pessoas têm a sensação de que elas não puderam escolher, e em muitos casos não puderam mesmo, e gera um ressentimento em relação a você, porque você escolheu e está vivendo uma coisa diferente dentro daquele funcionamento completamente disfuncional, e aí você se torna o vilão, porque você tirou uma pecinha do lugar que está desestabilizando a coisa e não vai mais ficar em pé como estava antes. E é muito difícil você se tornar essa pessoa. Assim, a gente falou disso naquele episódio sobre usar a voz, né? Desse momento em que você escolhe também contar a sua própria história e como as pessoas vão ver isso como o mais profundo desrespeito. Você escolher falar que você foi violentada, você escolher falar que você foi abusada, você não fazer laço com o pacto de silêncio também que ronda em muitas famílias E não compactuar com a violência, amiga. Eu acho e que não isso é um compactuar. ponto, assim, isso é muito importante, porque as pessoas que também sofreram violências, elas escolheram, para não ter que lidar com a própria dor, compactuar com a violência. Elas, quando elas encaram a situação e elas se conectam com a dor delas. E aí, gente, eu tô falando aqui de, por exemplo, na minha família, quando eu revelei que fui abusada sexualmente por uma pessoa da família, surgiram dezenas de casos de abuso sexual na minha família. E eu não fui apoiada por ninguém. Isso eu posso falar com muita tranquilidade. Eu não recebi apoio de ninguém em nenhum momento. Muito pelo contrário, as pessoas usaram isso para me violentar durante anos dentro da minha família. Então, assim, quando você faz essa escolha, né, de denunciar, alguém que deveria ter te protegido se conecta com a própria dor de também ter sido abusado e de também não ter podido, e de também não ter sido defendido e de não poder se defender. E muitas vezes a pessoa escolhe esse caminho do trauma, que é a trilha pisada que a gente falou aqui, de proteger a violência, de ser conivente. Essa pessoa escolhe ser covarde, escolhe não encarar a própria dor, e aí, a partir disso, ela não consegue te proteger. E eu acho que isso tem super a ver com o que a Viola fala de desistir de um passado diferente, porque você vai ter que encarar que você foi machucado pelas pessoas que deveriam ter cuidado de você. Você não merecia ter passado pelas coisas que você passou. E o pior de tudo, depois de tudo isso, não vai ter uma pessoa para olhar no seu olho e falar: eu reconheço a sua dor e você não merecia. Você vai ter que fazer isso por você. Não vai ter ninguém para validar o seu sofrimento.
Às vezes, vai ter um amigo, vai ter uma psicóloga, vai ter um colega de trabalho, um companheiro, e é a essa pessoa, a essa relação que você tem que se ligar, se vincular, fortalecer, né? E fazer com que essa relação seja um suporte, um espaço de apoio para que você possa, você mesmo, validar isso. Eu realmente não merecia, isso realmente não deveria ter acontecido, isso realmente é hediondo e eu preciso desistir de que essas pessoas tenham dó de mim, de que essas pessoas me protejam, de que essas pessoas me amem como eu sou, ou como eu acho que eu mereço ser amada. Eu preciso desistir disso. Eu preciso aceitar a realidade como ela é, eu preciso aceitar as relações como elas são, porque sem essa aceitação, você não consegue seguir em frente. Essa que é a verdade. Você fica preso junto com essas pessoas, nesse passado doloroso, nessas repetições tenebrosas e destrutivas para sua vida. Você continua tentando convencer essas pessoas de que o que elas fizeram é errado, que você não merecia, de que aquilo foi horrível. E assim, você não tem que convencer ninguém. Você precisa validar aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu, a sua própria história, e encontrar formas de ressignificar isso para você. E é a parte mais difícil de todas, porque é como se a gente estivesse numa areia movediça, né? Você tá ali e não consegue sair, quanto mais você se mexe, você vai afundando. E é muito doloroso porque, por mais que a gente tenha, né, uma psicóloga, um amigo, as relações que a gente vai construindo, a família que a gente vai escolhendo, eu sinto que eu tô atravessando ainda esse momento, mas eu não sei se eu atravessei ele completamente, porque tem uma parte de mim, eu acho que tem uma parte de nós quando a gente vive esse tipo de situação, que é que por mais que a gente seja validado por um amigo, por uma amiga, por uma pessoa que nos ama, por uma psicóloga, né, por uma terapeuta, a gente queria a validação de quem viveu aquilo lá com a gente. Porque por mais que assim a gente tenha isso de todos os lados, e eu acho que entra num tópico que eu tô atravessando na minha análise pessoal, assim, uma coisa que eu tenho falado, assim, eu e Morena a gente tem conversado, que é aceitar que eu sou amada. Aceitar que eu sou amada e aceitar que eu sempre fui amada. Eu não fui amada por várias pessoas que, teoricamente, tinham a obrigação de me amar. E aí, quando eu olho para a minha vida hoje, quando eu olho para, sei lá, vamos pensar aqui, eu e Morena, a gente sabe as situações que a gente já passou de violência, eu valido a dor dela, ela valida a minha dor. E quando ela faz isso, uma pessoa que eu conheci anos depois de ter vivido todas essas coisas, e ela valida, isso torna tão latente que assim, então era possível. Aquelas pessoas que viveram isso comigo E me isso validaram. aumenta o vazio, amiga, isso aumenta o buraco. Nossa, Isso isso bota o aumenta a dedo consciência do na desamor. ferida. Isso, assim, torna completamente impossível desver o desamor e o desamparo, assim, porque se alguém que está do lado de fora conseguiu enxergar essa situação como uma violência e dizer que eu realmente não merecia passar por isso, como é que alguém que viveu, que viu, que presenciou, que testemunhou, não faz isso por mim? Que muitas vezes me gerou, me pariu. Caralho! Sabe, assim, como isso pode ser possível? E atravessar esse lugar e desistir dessa esperança de ter um passado diferente, porque a gente cria, né? Como teria sido se tivessem me protegido? Como teria sido se tivessem feito alguma coisa? Como teria sido se não tivessem me deixado sozinha? Não foi. E não vai ser, porque não dá para mudar o passado. E acho que aí puxa para o texto que Moreno escreveu. Que acho que Antes de eu falar do meu texto, amplia tudo isso. a gente falou de amor, né? E aí eu já tava com o livro da Bell Hooks. E aí essa história de ser amada, isso é muito importante, gente, porque assim, você não consegue sonhar se você se odeia, tá? Isso é um ponto. Você não consegue desejar nada se você se odeia. E redefinir o que é o amor é muito importante. Porque isso também é um conflito familiar muito comum, que é, eu te amo muito, mas essas pessoas não sabem o que amor significa. E aí eu queria trazer a definição da Bell Hooks para depois falar do meu texto, porque tem muito a ver com isso. A Bell Hooks fala assim, a afeição é apenas um dos ingredientes do amor.
Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Então, eu arrisco dizer que a gente foi pouquíssimo amado dessa maneira como a Bell Hooks traz. A gente foi, mas a gente foi pouco, especialmente no início da vida. A gente vai encontrando esses amores ao longo da vida, criando esses vínculos ao longo da vida, e é profundamente importante que a gente fortaleça esses vínculos, mas que a gente também assuma que a maioria das pessoas não sabe o que amor quer dizer. E que a gente, por isso, né, por entender que essas pessoas não receberam, não sabem o que isso quer dizer, a gente desiste de ser amado por elas, porque elas não sabem o que é essa mistura de ingredientes que a gente acabou de falar aqui. O amor que essas pessoas terão para nos oferecer é algo como uma mistura de outros ingredientes, como abuso, negligência, inferiorização, desrespeito, com pitadas de afeto. E isso não é amor. Então, a gente ter uma definição própria do que é amor para nós também é importante para que a gente possa buscar isso nos lugares certos e desfazer o nosso vínculo com o que não é amor e com aquilo que nos foi imposto, né, como relação. O texto que eu escrevi, eu não vou ler ele todo. Eu vou ler da metade para baixo, mas ele tá no meu Instagram, é um card até que tem a carinha da Viola Davis criança. Eu escrevi basicamente assim. Por muito tempo me senti como alguém que não merecia ter vivido tantos traumas, me perguntava por que comigo. Me sentia injustiçada pela vida, pelas pessoas, pelo mundo. Me sentia alguém que foi tratorada, machucada e derrotada. Sentia que por mais que eu me esforçasse, algumas coisas nunca mudavam. Eu sempre atraí o mesmo padrão destrutivo de relacionamento, continuava vivendo os mesmos dramas familiares, os mesmos percalços financeiros. Demorou anos na terapia para eu perceber que eu, de fato, não merecia ter vivido algumas situações, que, de fato, fui muito machucada em momentos da vida que eu não tinha defesas, porque na infância a gente é muito vulnerável. Mas eu percebi, então, que eu tinha crescido. Esse é o primeiro ponto. Para sonhar e desejar, a gente tem que tomar consciência de que a gente cresceu, né? Continuando o texto. E acho que isso é algo comum entre pessoas que são forçadas pela vida a amadurecer antes do tempo. Aos poucos fui entendendo a minha responsabilidade na realidade que eu mesma criava. E claro, não estou falando sobre questões sociais, estou falando das situações e relações que eu tinha escolha. Questionar essas escolhas, entender por que eu me colocava tantas vezes em situações dolorosas, era uma forma de sair desses padrões. Aprendi a experimentar dizer não, a ouvir os meus sentimentos, e pouco a pouco o cenário ao meu redor foi mudando. Eu desisti de querer mudar as pessoas, desisti de querer mudar meu passado, desisti de querer salvar meus pais, desisti de querer cuidar de problemas que não são meus. Eu desisti de sentir pena de mim e passei a amar a pessoa que eu me tornei, apesar de todas as feridas. Passei a me orgulhar da minha trajetória e querer mais da vida. Desistir de um passado diferente me fez aprender a viver o presente com todo o meu coração. E aí a gente entra no próximo tópico do nosso roteiro, que é viver o presente, né? A gente só consegue sonhar estando profundamente conectado com as nossas emoções, com o nosso corpo, com a nossa vida no presente. Se você está virado de costas para o seu presente, para o seu futuro, olhando só para o seu passado, colocando muita energia nessas relações, usando a sua força vital para alimentar esses vínculos que te adoeceram, você não vai ter força para sonhar porra nenhuma. Desculpa te trazer essa bad news aqui. Mas é preciso se voltar para o seu presente, virar o seu corpo de frente para a sua vida do presente. E eu acho que é muito bonito ver uma pessoa como a Wanda fazer isso aos 42 anos. Ver eu fazendo isso, me formei em 2023 com 32 anos e uma filha de 3 anos no colo. É bonito ver as pessoas fazendo isso com 70, com 80, sabe? É bonito demais. E
é profundamente humano. A Wanda até falou uma coisa muito bonita pra gente, que dá tempo, né? Dá tempo. Eu achava que não dava mais tempo, né, para os meus sonhos. Eu achava que algumas coisas não tinham mais jeito. E é isso, quando a gente desiste do passado, a gente volta a ter conexão com o presente, a gente volta a ter paixão pela nossa vida e ter esperança de criar um outro futuro pra gente, assim. Tem uma parte do livro que a Viola fala o seguinte: nunca tinha a sensação de estar em meu corpo. As pessoas provavelmente sentiam que eu estava porque eu nunca falava sobre o alcoolismo do meu pai ou sobre crescer pobre e passando fome. Guardava segredos enormes. Sentia que eu mesma era um segredo enorme. Ela fala isso na página 122, e aí lá pra frente ela coloca assim: minha terapeuta sempre dizia: você não é mais pobre, não é mais aquela garotinha sem sapatos ou água quente em casa. E uma terceira parte que ela coloca: quanto maior o sonho, mais pessoas não me chamariam daqueles nomes dos quais eu fugia. Quanto maior o sonho, mais rapidamente a vergonha daquela pequena vaiola do terceiro ano desapareceria. Quanto maior o sonho, mais digna eu poderia ser. E aí, quando a gente pensa que para a gente conseguir se conectar com o hoje, com o nosso desejo, com a fonte inesgotável que tem dentro de nós, a gente precisa desistir dessa esperança de que o passado fosse diferente, tem essa parte que tem que parar de desassociar, né? De voltar a estar presente no próprio corpo e sentir o toque da vida, assim, porque eu sinto que em muitos momentos, quando a gente está zumbizando, a vida só passa por você, né? Você não sente, não experimenta ela. E chega um momento dessa jornada que a gente precisa lembrar que a gente não tá mais lá, a gente não tá mais naquele lugar. Porque a sensação, assim, a Morena trouxe no começo essa perspectiva neuro, né, de como que o cérebro da gente fica marcado ali naquele lugar, a sensação é de que a gente vive lá 24 horas por dia, independente de você estar experimentando aquela vivência, né, de violência ou não, a sensação é de que você tá. Chega um momento que a gente precisa olhar para a vida que a gente tem e perceber que a gente não tá mais vivendo naquela situação. Que as nossas orações desesperadas de menininhas foram atendidas e a gente foi tirada de lá. E a gente se tirou de lá. E aí, quando a Viola fala que quanto maior o sonho, mais digna ela se tornava, eu leio isso não como sonhar resolveu as perspectivas dela de não se sentir digna, mas que aí se torna um outro trabalho a se fazer, porque se você tem a perspectiva, e muitas vezes inconsciente, de que se você sonhar todos os seus sonhos, que se você tiver a coragem e a ousadia de falar em voz alta o que você deseja, o que você quer, que isso vai te trazer dignidade, que isso vai, aos poucos, fazer com que se dissolva essa história que a gente viveu, no sentido de que a imagem mental que eu faço é que tô eu aqui no meu corpo, mas tem uma casca ao meu redor que é aquela menininha que viveu todas aquelas violências. E se a gente tem a perspectiva que se a gente sonhar, isso vai se dissolver, isso vai cair de mim, e eu vou finalmente viver o meu próprio corpo, é um trabalho. Porque a gente se apega nessa casca do que a gente viveu, porque o caminho está muito bem definidinho e a gente sabe onde está pisando. E aí sonhar vira um desafio, porque se você sonhar, você vai ter que abrir mão daquele passado. E a gente não quer abrir mão porque a gente está apegado a ele, porque a gente ainda quer mudar ele. A gente ainda quer que o passado vire uma outra coisa. E aí é muito desafiador mesmo, porque eu comentei desse ponto, né, de ser amada, e o pensamento que me veio, eu tinha ido para uma sessão de análise, e aí foi um dia que eu basicamente deitei no divã para falar que eu era uma mentirosa, assim, de falar para minha analista: "Ah, sabe quando eu falei tal coisa? Mentira, acabei de me dar conta que não era assim". E aí dividindo aqui com vocês, assim, eu lembro que eu falei sobre, sabe quando eu deitava aqui, eu vinha e aí eu dizia que eu tinha sido preterida na infância, que os meninos não gostavam de mim.
mentira. Me dei conta de que várias pessoas na escola eram afins de mim e os crushes que eu tinha tiveram uma queda por mim de volta. Isso não existiu. Ou então, assim, quando eu disse que eu não tinha sido amada, assim, era mentira. Me dei conta de fulano que me amava, fulano que cuidava de mim, ciclano que tava ali pra mim. E a gente se agarra nessa narrativa porque quando as pessoas que supostamente, teoricamente, deveriam te amar, tinham por obrigação te amar, por um laço sanguíneo, não fazem isso, não te amam, não te protegem, não impedem que você sofra violências que eram possíveis de serem impedidas, isso cria um senso de que a gente generaliza para o resto da vida inteira. Assim. Então, ninguém me amou, ninguém me protegeu, ninguém me cuidou. E chega um momento que a gente precisa rever essa narrativa e ver se realmente ninguém, ou se foram 2 pessoas, se foram 3 pessoas, se foram algumas pessoas, que são muito importantes, mas que não foi o todo. Então, o pensamento que eu tive quando eu saí dessa sessão de análise foi assim: eu já acho que eu sou grande demais lidando com tudo isso. Se eu aceitar que eu sou amada, que eu vivo uma vida diferente, que eu posso sonhar, então acabou pra mim, né? Porque aí eu vou ficar muito maior. E quando eu falo isso, eu comentei isso com uma pessoa que levou na perspectiva de uma arrogância, assim, né? De achar que eu acho que eu Nossa, sou uma amiga, pessoa não. muito Não, grande. eu já quero dar Mas um é que não é chute isso. nessa pessoa. Eu não sei nem Foi quem uma é. escuta. Assim, amiga, eu acho que cada um escuta do ponto que tá. Então a pessoa escutou dessa Meu perspectiva. Deus. Mas não era isso. É porque eu percebi que Amiga, porque isso existe quebra o vínculo com o lugar de onde você veio e com as quebra. pessoas que você esperava que te amassem. E Isso eu vai acho que essa destruir pessoa, ela não viveu esse tipo definitivamente. de coisa, amiga. Essa pessoa que ouviu dessa forma, ela não viveu esse tipo de coisa. Então, ela não tinha como compreender mesmo. E aí, pra mim, assim, foda-se, porque eu sei do que eu tava falando. A sensação e a descoberta que eu fiz em análise é que existe um pacto silencioso na minha família que ninguém pode ser grande. E se você der um passo fora daquilo que estava previsto ali para você, que é pobreza, violência, humilhação, lidar com desrespeito e aceitar, não ter suas necessidades básicas, isso vira um pacto em algum momento, em muitas famílias. E se você tem a ousadia de falar, eu não vou aceitar essa violência, eu não vou aceitar esse desrespeito, eu vou procurar construir uma vida boa para mim, na visão dessas pessoas, você é grande demais. Era o que eu ouvia quando eu era criança. Você Você perde o é direito ao pertencimento. Esse é o total, ponto. total. E aí você se torna ambiciosa, você se torna chata, você se torna uma pessoa que é muito exigente, que nada tá bom pra você. Nossa, eu ouvi tanto isso. Pois vambora, é com nós mesmo. Vamos, É, taca aqui no meus é peitos. isso Tô mesmo. E sem. aí a gente precisa Ai, você seguir é encontrar o arrogante. nosso Então eu bondinho. sou. Então tá Então bom. agora eu sou a neguinha metida desde que eu não era, desde que eu era humilhada, Pronto. desde que eu era pisada, desde que eu era. Então, assim, Exatamente. ser agora bem. Maravilha. Nada de novo sob o sol, né? Exatamente, amiga. E eu acho que tem um ponto nosso, assim, que fica preso a querer esse pertencimento familiar. E aí a perspectiva, a grande ficha que caiu na minha cabeça foi: eu tô me agarrando nessa narrativa que eu conto de quem eu fui, da história que eu tive, porque se eu soltar, aí que eu não vou pertencer mesmo, de vez. Porque aí, se eu parar de despender tanta energia achando que as pessoas não me amam, achando que as pessoas só me toleram, achando que eu não sou do tamanho que eu não vou pertencer mesmo. Aí essas pessoas vão me odiar mesmo. Só que, spoiler, você já não pertence. E você Você já já é não odiada. pertence, você já é odiada. Pelo menos vamos ser odiada ganhando dinheiro, viajando, sendo Sendo feliz. amada, comendo bem, tendo saúde, entendeu? Então eu acho que muito do que a Viola conta no livro, da história dela, também foi de conseguir fazer isso, assim, porque aí você fica completamente odiado. Cara, quantas vezes eu vi dentro da minha família, né, principalmente com a minha mãe, né, que eu estava mais próxima para poder enxergar essas coisas, de assim, ai, fulana se acha, porque fulana tá fazendo esse cursinho aí e aí agora acha que é alguma coisa, acha que é muita bosta, acha que não sei o quê. E nossa, fulana se acha. Cara, uma coisa que eu lembro que eu ouvi quando eu era criança
Nossa, sua filha parece filha de rico. Por que que ela fala por favor e obrigada? Cria-se um ressentimento nas pessoas por você simplesmente viver de uma forma diferente e escolher não compactuar com a violência. Então precisa cair para a gente conseguir sonhar, porque se você ainda está preso nisso, você vai se agarrar nisso e não vai querer sonhar, porque você sabe que sonhar também vai te libertar. Eu queria compartilhar uma coisa, amiga, sobre essa coisa do familiar, que é o sabor que é quando você se torna o lugar de segurança para alguém da sua família romper com isso depois de você. Ai, quero chorar. Acho que eu nunca falei isso de forma tão detalhada, assim, publicamente, mas o meu irmão mais novo se formou em medicina, né? E a gente, eu e ele, a gente é muito essa galera odiada e os neguinhos metidos, enfim, muitas camadas, gente. Nós somos filhos do mesmo pai, mas não somos filhos da mesma mãe. E assim, ontem meu irmão mandou mensagem me mostrando foto da primeira roupa social de trabalho que ele comprou, porque ele agora está trabalhando em 2 redes muito grandes de hospital aqui no Rio. E o sabor que é você poder vibrar com aquela pessoa e você dizer, eu tenho muito orgulho de você. E isso pode ser muito pequeno para as pessoas no lugar que você tá, né? Porque roupa é uma coisa muito básica no meio dos médicos, né? Tipo assim, roupa não é nada, isso é só o mínimo. Mas eu e ele sabemos o que essa roupa quer dizer e o quanto isso é... O quanto ele foi humilhado em muitas instâncias pelos outros de fora, mas muito pela própria família. O quanto ter o básico foi algo que ele foi torturado, assim, psicologicamente, sabe? Para ter esse apoio da família para conseguir se formar. Porque é isso, é um curso muito longo, você fica dependente financeiramente da família por muito tempo. Então, agora que é, tipo, os primeiros salários, as primeiras coisas que ele tá podendo comprar, assim, é um sabor tão grande, as pequenas coisas. E o sabor que é você... Ele me mandou um áudio ontem à noite falando que eu tenho muito a te agradecer e eu te amo muito. Então, você construir esse lugar dentro da sua própria família com alguém que, de repente, uma pessoa, né? Lá atrás, quando meu irmão teve várias questões dele na vida dele, quando ele era um adolescente, e eu intervi. E ele viveu coisas muito duras. E eu pude fazer por ele o que ninguém fez por mim, assim. E ver ele pegando isso e indo para a vida dele e se apossando do direito de viver a vida dele, os sonhos dele, que para pessoas de onde a gente veio é completamente impensável, sabe? É muito valioso, gente. É, assim, um sabor tão gostoso. E aí o que eu queria dizer é que viver essas novas experiências, esses novos sabores, e eu acho que como a série trouxe essas novas texturas e temperaturas dos sonhos, é uma coisa tão deliciosa, tão valiosa. E isso vai tirando o nosso cérebro desses caminhos horrorosos que a gente conhece, sabe? Desses lugares de trauma e de dor que parece que viram uma clausura onde a gente fica preso. Isso nos dá uma liberdade, isso dá vontade de respirar, dá vontade de viver. Então, assim, é de um sabor tão maravilhoso que o que eu queria dizer aqui, assim, antes da gente ir para os finalmentes, é que se abrir para essas experiências, né, de criar outros vínculos, de sonhar outras coisas, de ter sonhos conjuntos com alguém, porque o sonho do meu irmão se tornou o meu sonho e a gente investiu alto e segue investindo nesse sonho dele de fazer uma carreira na medicina e etc e tal. Lá atrás, essa escolha com 13 anos de idade que ele fez, e ele tá com 27 anos. Então, assim,
a possibilidade de criar esses sonhos e de estruturar uma vida diferente no futuro, no presente, isso tem um potencial gigantesco de mudança na nossa vida, de mudança geracional, de mudança. É isso, de ruptura de ciclo de pobreza. É disso que a gente está falando, sabe? Então, a gente vai ter que mudar para entrar em novos espaços. A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que sair dessa clausura da vergonha, da pobreza, do cheiro da urina, dos sons. A gente vai ter que se dar outras experiências para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de sonhar. E a gente não pode, não deve ter medo de se tornar uma outra pessoa. A gente deve confiar na nossa capacidade. E eu estou falando isso para eu me ouvir, porque eu também estou passando um momento em que eu estou precisando me ouvir em relação a isso, de a gente precisa confiar na nossa capacidade de nos manter sendo quem nós somos em outros espaços. A gente precisa confiar na nossa capacidade de nos manter íntegros em qualquer lugar, sabe? E de estar conectado com esse presente, parar de dissociar, estar habitando o nosso desejo, estar aprendendo a sonhar, estar se movimentando. Isso é um processo que leva anos, é o que eu falei aqui. Tem 14 anos que eu sonhei o sonho do meu irmão fazer medicina e blá, 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 blá. É uma vida inteira. É uma vida inteira. Isso não é uma coisa que dura 1 minuto e meio no Instagram, sabe? Tipo, que as pessoas fazem vídeo com fotos e prêmios e não sei o quê. Isso leva tempo pra caralho. Isso é construído em silêncio. Isso é construído à base de muito choro, de muita dor, de muito processo terapêutico, de muito remédio psiquiátrico, de muito... Eu ligando pra Karina 10 horas da noite, chorando 1 hora no telefone ontem, porque estou tendo que tancar isso, né? Essa estrutura emocional para ser uma pessoa diferente e poder adentrar outros espaços a partir de um lugar diferente de mim. Então, isso é muito importante. A gente não pode desistir da gente, sabe? A gente precisa confiar na nossa capacidade de crescer. E acho que uma coisa que você postou essa semana era de me dando conta que eu virei o adulto que teria me protegido quando eu era criança, sabe? Assim, se dar conta de que você se tornou essa pessoa e você efetivamente fez isso pelo seu irmão, né? E eu falei, eu tenho muito orgulho de mim por isso. Isso é uma coisa Nossa, que é muito grande. me orgulha É uma coisa profundamente. que ontem, quando a gente estava conversando, e eu falei pra Morena assim, é um milagre você ser essa pessoa. É um milagre você criar sua filha do jeito que você cria. É absolutamente um milagre. E isso era uma coisa que eu ouvi muito da minha mãe, assim. Minha mãe falava muito isso pra mim. Você é um milagre. É um milagre que você seja essa pessoa, que você não seja igual a eles. É um milagre que você é completamente diferente. E às vezes, quando a gente tá crescendo sendo essa pessoa, a gente tem uma perspectiva de que isso é um fardo, né? Você ser diferente das pessoas do seu ciclo familiar, que é um fardo, que é uma maldição, que é uma vergonha. E se dar conta de que isso é um milagre é muito grande, assim. Eu acho que ter a perspectiva de ter esses sonhos coletivos, e aí eu acho que a gente pode encerrar nisso aqui, que esse podcast é um sonho que a gente sonhou juntas, sabe? É um sonho que a gente se agarrou na perspectiva de que a gente ia fazer uma coisa que a gente ama muito e que ia ser muito gostoso pra gente, que a gente ia se dedicar e investir tempo, recursos, energia para um projeto que enche os nossos olhos, sabe? Que enche a nossa vida de vida. E sonhar isso junto com a Morena e pensar que ontem eu acho que a gente fez um círculozinho, porque quando a gente se conheceu, eu tava vivendo essa fase. E a Morena pegou na minha mão e falou: você não merece viver essa vida que você tá vivendo. E ontem eu devolvi isso pra ela, dizendo a mesma coisa. Você não merece viver essa vida que você tá vivendo. E pensar que a gente construiu esse sonho e a gente ainda tá construindo, e ele ainda é uma sementinha. E ele já tá dando outras sementes e tá reverberando em vocês de forma a ter ali um pouquinho da gente nesses processos de transformação da vida de vocês. É muito grande para as 2 menininhas negras que moram dentro da gente e que viveram esses processos de
não ter ninguém ali para poder te validar e para dizer que você não merecia passar por isso, que você merecia uma vida melhor, uma vida boa e pessoas que te amam. Então isso aqui é muito grande, sabe? Assim, isso aqui é muito, muito, muito grande. É muito mágico mesmo. E é isso, eu queria te agradecer, amiga, pela relação que a gente constrói, por a gente ser testemunha das coisas que a gente vive e a gente se tirar desses buracos sempre. E por a gente ter topado fazer esse podcast, porque é das coisas mais lindas que eu tenho na minha vida hoje. Eu sento aqui, então. Ai, gente, é isso. Se a gente não tinha nenhum episódio chorando, agora já demos o nosso inaugurou. check. Inauguramos. E agora lascou, porque Agora lascou, porque meus agora a gente vai amigos chorar sempre. e amigas, sentadinhos e sentadinhas. Olha, a gente é chorona, tá, queridos? Nossa, amiga, Acostumem-se com a nossa choração, porque eu já é fiz as mato. pazes com isso aqui há muito tempo. Quando eu ia pra creche, tinha um menino, Vitor Hugo. Nunca vou esquecer você, Vitor Hugo. Guarda esse rancor Se para o resto você da minha estiver vida. ouvindo Se isso, você estiver ouvindo o Vitor Hugo, saiba que eu vou te pegar em algum momento. Ele cantava pra mim uma música assim: eita, mulher chorona, chora feito uma sanfona. Porque todo dia minha mãe me deixava e eu chorava horrores e ele cantava essa música pra mim. Eu ainda estou aqui, Vitor Hugo. E continuo chorando. porque você é um milagre, amiga. E é Isso. isso. Para ser um milagre, a gente tem que saber chorar o que a gente precisa chorar. E em breve estaremos tocando sanfona. Zoeira. Ai, amiga, vamos pra nossa vibe desse Vamos. pro nosso Exposed, né, primeiro. Vamos para o nosso momentinho calcinhas no varal, que vocês já sabem que é aquele momento que a gente expõe alguma coisa íntima da nossa vida. Que a gente não deveria, mas Que a gente não expõe deveria, mas a gente faz mesmo assim. porque somos amigas. Como se a gente já não tivesse exposto nossas entranhas durante 1h20 de episódio. Nossas vísceras emocionais. E, inclusive, eu vi um comentário essa semana no Spotify. Deixa eu recuperar quem que foi. Que comentou que depois do episódio comprou calcinha. Mentira! Amiga! Eu não vi Deixa eu isso, recuperar gente. aqui. Que absurdo. Cara, deixa Enquanto eu você ver vai aqui onde procurando, tá. eu vou Vai falando o falando. meu exposed aqui, gente. Então, Um aconteceram contexto, duas né? coisas, eu vou contextualizar. Eu viajei pra BH, porque a Ió me pediu de presente de aniversário uma viagem. E aí a gente já tinha combinado que iria visitar Karine e Alan em Belo Horizonte. Então fizemos isso para comemorar o aniversário de Ió, minha filha, pra quem não conhece, de 5 anos. E aí fizemos essa viagem. E aí a primeira coisa que eu vou citar é que a gente foi pra Inhotim. A gente foi 2 dias pra Inhotim. Um dia com Karine e Alan, no outro dia a gente foi só eu, Hugo e Ió, porque eles tinham outro compromisso. E, gente, eu queria falar sobre um aspecto que é... Eu sou uma pessoa que... Eu sou iniciada, né, na Umbanda há muitos anos. E hoje em dia eu sou a Biane de Candomblé. Eu sou macumbeira, eu sou uma pessoa que via espíritos, ouvia, enfim, desde criança. E esse contexto, vocês precisam ter esse contexto. Fui para Inhotim, e basicamente Inhotim, que é um lugar lindíssimo, que é um museu com várias obras incríveis, que é um jardim botânico com espécies raras de plantas e pássaros, e é realmente um lugar maravilhoso. Eu pretendo voltar outras vezes, tá? Deixando Sim. isso aqui registrado. É lindo, é um passeio que vale muito a pena. No entanto, primeiro, que para chegar lá, Inhotim é em Brumadinho, né? Vamos aqui primeiro situar geograficamente. Brumadinho, que é o município que passou por uma tragédia ambiental. Um crime, não é uma tragédia, porque uma tragédia seria uma coisa que aconteceu. Não, foi um crime ambiental promovido Sem por uma mineradora, precedentes. né, que destruiu a vida das pessoas que viviam naquele lugar, destruiu o ecossistema. E aí, assim, você passa no meio da linha do trem dessa mineradora para chegar em Inhotim. Esse é o Porque primeiro Inhotim fica no cu de Brumadinho. Assim. Exato. É muito, muito longe. Então, assim, gente, você passa por uns negócios de minério, uns buracos na terra, e um negócio, assim, que por si só, pra mim, que sou bastante conectada com natureza e tal, já é um troço, assim, horroroso energeticamente. Mas aí, eis que chegamos em Inhotim, e eu e Karina ficamos
cansadas, com sono, enjoadas. Tipo assim, com uma fadiga de viver, que a gente não conseguia Carregadíssimas, andar, a mano. gente não conseguia andar 100 metros, sem parecer que tinha 3 sacas de batata nas nossas costas. Enfim, a carga espiritual daquele lugar, gente, é babado. E a gente viveu altas aventuras espirituais nessa viagem, mas Ai, nem Inhotim comenta. realmente é um ponto de... Precisava trazer aqui as nossas aventuras espirituais em Inhotim, tá? Monas, vocês não têm É ideia. tenebroso, gente. É um negócio, assim, colonial babado. É. Que o pessoal cobriu com um belíssimo jardim botânico, obras de arte carésimas, mas que não apagou a energia horrorosa daquele lugar, tá? Só queria deixar isso aqui Não. escrito. E pra quem for em Otim, monas, levem seus contregum, levem seus fios de conta, leve seus babados, seus patuá, pra vocês não entrarem lá desavisados. Eu entrei de umbigueira e fiquei desse jeito. Dá pra Imagina viver, sem. dá pra passear, dá pra achar muito bonito, mas tem Exato. essa carga aí. É a mesma coisa assim que a gente vive também, muitas vezes quando a gente vai em cidades históricas, né? Que você sabe que tem um histórico ali de escravidão. E detalhe, a gente tinha planejado ir em Ouro Preto. É claro que abortamos Nossa, esse Mona. plano. Amiga, a gente ia Completamente. passar tanto mal. A gente ainda vai, porque eu conheço a gente. Então Não, a gente ainda vai, mas aí a gente vai a preparada, gente né, vai Mona? avisada. Cara, eu acho que daria pra gente fazer um outro podcast só de experiências e aventuras espirituais que a gente tá vivendo juntas, porque não tem cabimento. Deixa assim, pra lá. Eu acho que cabe aí um parênteses do quanto foi gostoso a gente estar junto de novo. A gente veio pessoalmente desde dezembro. Foi muito bom. A visita, a viagem, E aí o tem um outro ponto de passeio. convergência, que foi quando a Karina veio pro Rio de Janeiro, o diário dela sumiu, ela perdeu o diário. Nossa, E aí eu, antes de viajar, procurei pra cacete o meu diário dentro de casa. Gente, igual maluca, não achei em Sumiu. lugar nenhum, o diário sumiu. Contei pra ela, demos risada. Na loja de Inhotim, comprei um novo caderno para usar de diário. Quando eu chego em casa e fui colocar meu caderno na minha cesta, meu caderno novo na minha cesta de cadernos, quem não está na cesta de cadernos olhando pra minha cara e rindo? magicamente. O meu diário. E aí Então, vocês não estão entendendo, às vezes, o nível do que isso significa. Por quê? Eu acho que eu já contei mais ou menos aqui, mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, a primeira vez, que foi em agosto, eu levei o meu diário porque eu achei muito simbólico. Era a minha primeira viagem sozinha. Era uma grande coisa para mim e foi uma grande coisa. amiga, E essa meu viagem diário pra ia... BH foi a primeira viagem com a EO, foi a primeira viagem em família da gente. Pois é, não é lindo? Tudo tem muito sentido e significado. E aí, quando eu fui, eu levei o diário e ele tava para acabar, faltava tipo 2 páginas. E eu escrevi lá no Rio. E eu levei e eu escrevi. E a última página do meu diário, assim, dá para tocar uma música instrumental. Porque eu ainda gravei um vídeo, eu escrevendo na praia. No meu último dia lá no Rio, eu escrevi a última página do diário, chorando horrores. Voltei para casa, cadê o diário? Sumiu, desapareceu o diário. E esse diário foi um diário que eu comecei a escrever em 2022. E logo em seguida começou a acontecer todas essas coisas traumáticas que me ocorreram. Então tava tudo documentado nesse diário. Iemanjá levou, meus amores. Levou, foi embora, sumiu, desapareceu. E eu sofri muito, e eu lembro que eu contei pra minha analista, e aí ela fez um corte lacaniano falando que algumas coisas a gente tem que esquecer mesmo. Porque eu lidava com esse diário também como uma testemunha das coisas que eu estava vivendo. Sabe? E você era é testemunha, você é extremamente... suficiente pra saber o que você viveu. E foi Você não exatamente o que precisa a de minha analista registro. falou pra mim. Porque eu ficava assim, cara, eu perdi, tá tudo lá escrito. E era como se, na minha cabeça, era tipo, como é que eu vou provar que isso aconteceu? Mas tá em mim, né? Tá escrito em mim. E aí foi E provar muito pra quem, síncrono. né? Pra Quem é quem, esse alguém Mona? pra quem a gente tem que provar? Pra quem, com certeza, não ia adiantar mesmo se eu desse todas as provas. Então, assim, Se você tivesse vídeos, não adiantaria. Então, não ia adiantar, né? E aí perdi. deixa pra lá, né? Ficou pra lá, sumiu, nunca mais apareceu. E aí eu entendi que era um hiatus dessa temporada que eu estava vivendo para entrar a nova temporada. E aí, quando eu comprei o diário, eu senti que eu entrei na minha nova temporada. E aí, Morena comprou também para ela entrar na nova temporada dela. Exatamente. Mas ela achou o meu dela. caderno é bem fino, então ele já vai acabar também. E aí Já vou vai entrar começar na uma nova outra. temporada. Mas não precisei É. perder
porque já entendi que não preciso de Já entendeu, testemunhas né? e provas. Já É, entendi. eu acho que eu precisei. Eu precisei. E aí, gente, meu exposed é de hoje, tá fresquinho, assim, tá muito fresquinho. Eu acordei pra fazer o meu café, pra pôr o lixo pra fora antes da gente gravar, e me deparo com a seguinte situação na minha área de serviço, ao lado da minha linda máquina de lavar. 3 gatos fazendo um café da manhã coletivo. Um pombo. E eu olhei pela janela e eu vi um gato desconhecido. Encarei ele, ele me encarou de volta. Olhei pra ele olhou pra mim. Assustei ele me assustou. E aí ele correu. Quando ele correu, saiu um outro gato também desconhecido e ficou só o gato, que era o único que mora nessa casa, efetivamente, se alimentando, assim, amassando um pombo. Esse é meu exposed, assim, eu acho que tem dia que só no outro dia mesmo, que não tem O cabimento. famoso tem dia que é noite. Tem dia que é noite. Cara, tipo assim, mano, uma hora dessa, eu ter que me deparar com essa visão antes de gravar o episódio. Gente, Foi vamos isso. para a vibe da semana, então, já que nossos exposidos estão feitos, nossas experiências maravilhosas. Nossa vibe da semana são as coisas que a gente escuta, assiste, lê, enfim. A gente traz aqui como recomendação para você fazer se quiser, e se não quiser, tá tudo bem. Ou se alienar, enfim, a vida. Eu estou com hiperfoco, falei pra Karina, a Karina já sabe, já fiz A 2 sua tá muito vídeos. óbvia. E já tem um terceiro gravado, tá? Que eu gravei tudo ao mesmo tempo. Sobre Homem com H. O documentário, não. É um filme de ficção. É um filme encenado, né? Sobre a vida de Ney Matogrosso. Eu sou fã de Ney Matogrosso desde a adolescência. Eu tinha a discografia de Secos e Molhados que eu baixava no 4Shared quando eu era adolescente. E eu via no meu MP3 player. Então, assim, eu sou fã de Ney Matogrosso de eras. Eu quero chorar, eu boto poema pra tocar. Então, assim, me respeitem. E aí, tá rendendo demais. Assim, eu fiz uns vídeos, tá lá no meu Instagram, se você quiser ver umas reflexões de pijama tomando café da manhã. Que, inclusive, quem ouviu o episódio que a gente falou de pijamas e calcinhas, É já aquele sabe, é o pijama, pijama amores. novo. Quem ouve isso daqui Inclusive, sabe de Morena tudo, trouxe pra BH, desfilou aqui na minha tá? sala com o pijama e aplaudimos como se fosse Um São Paulo desfile de Fashion moda, tá? Isso aconteceu real. Então, assim, o filme de Ney Matogrosso, que é uma delícia, com uma atuação maravilhosa, é um filme bem feito, bem dirigido, e que está assustadoramente, Jesuíta Barbosa está assustadoramente idêntico a Ney Matogrosso. É uma coisa de louco. E vale muito a pena assistir, não só por conta disso, mas porque a trajetória de Ney Matogrosso é uma coisa maravilhosa. E, inclusive, fala sobre muitas coisas que falamos aqui hoje. Sobre você vir de uma família que te reprime, que não te ama como você é, que não te aceita. E você dar vazão aos seus sonhos e ser exatamente quem você é. E aos 80 e caralhada de anos, está aí, vivíssimo, dando sua pinta. E como um bom homem bissexual, que as pessoas acham que ele é gay, mas ele é bissexual, tal qual esta que vos fala. Então, assim, é um filme que é tudo de maravilhoso. Tudo de maravilhoso. Inclusive, tem uma coisa perfeita sobre o Ney, que é... Ele começou a maquiar a cara porque ele queria continuar andando na rua sem ninguém saber quem ele era. E isso é um ponto pra mim, assim... Que delícia, que sabor. Ver alguém que foi ficando famoso, escolheu como queria ficar famoso. Inclusive, o Kiss copiou ele. Aquela pessoal daquela banda de rock copiou a maquiagem dele. Então, assim, vão assistir esse filme, tá? Assistam, porque Ney Matogrosso é apenas uma das pessoas mais brilhantes que já nasceram nesse Brasil. Vocês precisam conhecer a trajetória deste homem. Cara, e ele foi muito bem sucedido, né? Porque assim, Morena tem uma grandíssima relação com o Ney Matogrosso. Mas na minha casa, Ney Matogrosso era proibido, né? Porque era casa de crente. Então, assim, eu não tenho apego a vários artistas brasileiros. Tipo assim, Maria Bethânia, minha filha. Maria Bethânia era xingamento dentro da minha casa. Ney Matogrosso, não tinha a menor ideia. Alto escalão de bruxos e bruxas, né? Nossa, amore. Completamente. Hoje eu faço exercício de ir escutando, assim, ver se eu gosto e tal. Mas não tenho nenhum apego, não. E aí, ele foi muito bem sucedido, porque outro dia eu fui ver vídeos, né? Porque tá super em alta o filme. E aí eu vi a cara dele pela primeira vez, amiga.
Eu lembrava da imagem dele, da performance, né? Com a cara maquiada e tal. E que na minha casa era visto como se fosse um demônio. E aí, muito bem sucedido, muito divo. Eu vou assistir o E filme. assim, ele é um exemplo de pessoa profundamente conectada com o próprio desejo, gente. Assim, a níveis de que as pessoas. Imagina o cara fazer isso na década de 60, no Não, auge da ditadura militar. Então, o cara é mano, muito. Ele é um nível de inteligência que as pessoas só vão entender daqui a 30 anos. Assim. não é E pra eu tô qualquer achando um, muito não. legal a nova geração descobrindo o Ney Matogrosso por causa desse filme. Eu tô achando tudo. Você viu a performance que o garoto fez na escola? Eu vi, gente, que Lindo, delícia. né? Um Muito menino que lindo. viralizou aí na internet, porque ele Sim, fez uma performance imitando o Ney e foi, tipo, tudo, assim. Foi muito muito incrível. bom. Enfim, gente, a minha vibe da semana é o livro Corsária, da Marilene Felinto, que eu estou lendo, comecei a ler tem algumas semanas, porque, cara, ele foi muito síncrono, assim, em várias coisas que eu tô vivendo. Eu vou ler só um pedacinho aqui da sinopse. Qual o valor de um nome? E a real importância de uma linhagem? Quanto custa a memória? Partindo dessas e outras questões, Marilene Felinto conta em seu novo romance a história de uma mulher que deixa para trás um amor e uma vida confortável em Houston e retorna para o interior do Nordeste brasileiro a fim de encontrar a reparação moral e financeira que a sua família tem direito. É um livro sobre vingança e eu estou amando isso, assim, porque a protagonista está buscando a história apagada dos antepassados dela, assim, que não tem registro, que é como se nunca tivessem existido. E aí ela quer vingança e reparação por todos os danos causados na família dela. Assim, é surreal de bom. Ela escreve, é a primeira vez que eu tô lendo Marilene Felinto, e eu tô amando o jeito que ela escreve, tô amando a escrita dela. Eu leio um parágrafo e paro assim, uau, pra respirar. Muito bom, tô gostando muito. Vale muito a pena ler, porque é uma autora brasileira que está viva, que está produzindo, E é uma mulher mais negra que recente. muita É gente uma não mulher sabe negra, desse é uma mulher detalhe. negra. Isso é muito importante. Então, assim, muito, muito bom Já mesmo. botei na minha fila porque, enfim, a Karina sabe dos offs, mas eu conheço Marilene Felinto de outros carnavais aí da minha Oh, vida. E ela me deu um livro de presente e eu não li ainda. ah, que Então, mulher chique, né? já botei na minha lista e vou Juro. ler o livro que eu ganhei dela de presente. E é isso, É. gente. É isso, amores. Acho que por hoje é apenas isso. A gente tá Nossa, se desafiando a fazer um episódio maior do que o outro. é. E a gente jurou tanto, né? A gente jura muito. É igual ontem. Morena me mandou mensagem assim, amiga, eu tô precisando falar uns 15 minutos. 1 hora e caralhada no telefone. Até Ai, parece. a gente jura muito, né? Então vamos Mas se tudo despedir bem. logo, tá, gente? Não esquece de Gente, seguir a gente nas redes, tá? @sentaaquicast no Instagram. Não esquece também de mandar pra gente o seu e-mail no sentaaquipodcast@gmail.com. Se uhum. isso mexeu com você, se isso te fez tomar uma decisão, se isso fez você se mexer. Eu acho que o sonho e tudo que a gente falou aqui tem um papel de nos tirar do lugar. Então, se você saiu do lugar por causa desse episódio, nos deixe saber disso, Deixa a tá gente bom? saber, por favor. Escreva, poste, manda por e-mail, manda carta, o que E vocês não deixa, eu quiserem. queria pedir aqui um favor. Não deixa de avaliar a gente lá no seu escutador de podcast com 5 estrelas, se você gosta desse Por podcast, por favor. favor. Isso é importante pra gente, pra ferramenta recomendar a Sim. gente pra mais pessoas. Deixa seu comentário também na própria ferramenta, que isso ajuda a distribuir melhor o nosso episódio. Compartilha o episódio, compartilha nas suas redes sociais, marca o perfil do Senta pra gente poder ver e repostar. Isso é muito importante, gente. Manda pras amigas, manda pras pessoas que vocês acham que faz sentido ouvir isso aqui. É muito importante pra gente isso. Vai ser a colaboração nisso aqui que a gente tá construindo. E a E gente nos virá sigam aí com também. novidade também, né, amiga? Em breve a gente Ô, vai vir com novidade, porque amores, estamos vem aí, planejando muita coisa legal. Então vem vem aí. aí. E nos sigam nas redes. Eu sou @Morena Maria, é Maria com H no final. E o meu é @aksouza, com N no final, N de nariz. E é Obrigada, isso. Um sentadinhas e beijo. sentadinhas. Amamos vocês. Um beijo. Um beijo.